Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Salve, salve! Mar Brasil de hoje relembra um programa especial de um velejador muito especial. Há 10 anos atrás, em 2014, Lars Grael completava 50 anos de idade. E hoje, Lars, com 60 anos. Quem diria, né? Virando um sexagenário. Mas acho que a vida bem vivida, grandes amigos, grandes velejadas, 10 anos que se passaram, que eu já nem tinha expectativa muita de resultados, né, na vela, mas resultados vieram. Então acho que é fruto da paixão, da dedicação, de uma coisa que nós temos em comum, que é a paixão pelo mar e a cumplicidade com o vento. E um resultado muito importante, Lars Grael, aos 51 anos de idade, foi campeão mundial, correndo com Samuel, que vem do Projeto Grael. Exatamente. O Samuel, eu acho que é uma síntese, o resumo de tudo que nós queríamos quando concebemos o Projeto Grael, que era gerar para esses jovens cidadania, oportunidade, educação ambiental, uma perspectiva profissional e formar até, quem sabe, campeões na vela. E o Samuel é um exemplo, não é o único, mas é um exemplo, né? Ele foi campeão mundial de Star por mérito, fazendo dupla comigo, e hoje é super admirado por muita gente, respeitado, veleja em barco americano, em barco da Holanda, então você mostra assim um reconhecimento ao que ele construiu. Então ter dividido esse título mundial com ele foi muito gratificante. Fica aqui minha gratidão ao Lars e a toda a equipe do Mar Brasil que participou desse trabalho, em especial ao jornalista Rubens Pozzi, dos canais ESPN, pela brilhante apresentação. Esse programa foi exibido nos canais ESPN em 2014, Lars Grael Especial 50 anos. Olá, amigo fã de esportes dos canais ESPN, sejam todos bem-vindos a uma homenagem. Sejam bem-vindos também à tripulação de um dos maiores desportistas do mundo, campeão brasileiro, sul-americano, 2 medalhas olímpicas e também campeão mundial. Lars Grael, aos 50 anos, um campeão da vida. Celebrando com aquilo que sempre foi a minha paixão de vida, da minha família, que é velejar. Nessa nossa Baía de Guanabara, aonde a gente começou a navegar, onde será a competição olímpica de vela. Então, é um momento muito importante. Para a gente contar a história desses teus 50 anos, acho que a gente tem que começar pela chegada da família aqui ao Brasil, né? Que tem algumas histórias bastante interessantes, né? Isso começou com o nosso avô materno, que era um dinamarquês chamado Preben Schmidt, engenheiro de uma empresa chamada Christiane Nielsen, veio ao Brasil construir uma ponte em Cabo Frio, mas se encantou pelo Brasil, né, com as condições climáticas, culturais, escolheu o Brasil para viver e foi um dos precursores da vela de competição no Brasil, aqui em Niterói, aqui na enseada do Jurujuba, né? E com ele começou essa saga de família. Passou essa paixão para os nossos tios e tia, para minha mãe Ingrid, né? Nossos tios, sobretudo Axel e Eric Schmidt, que foram tricampeões mundiais de vela, ouro e prata em Jogos Pan-Americanos. Então essa transferência de paixão, de cumplicidade com o vento, né? De vontade de competir na vela, nós herdamos, né? De avô e tios. A bordo do Ailin, veleiro do avô Preben, as primeiras velejadas. Era do Rio Yacht Club, o Sailing, que eles partiam e chegavam. Foi desse clube centenário que várias histórias da vela brasileira começaram a ser escritas. O Sailing, como nós chamamos carinhosamente, que já foi o nome antigo do clube, Rio Yacht Club, ele faz 100 anos esse ano, 100 anos de muita tradição. Um clube que deu 7 medalhas olímpicas, né, ao Brasil.
e aonde tem, né, assim, uma usina de fornecer velejadores. Um clube pequeno, tradição europeia, basicamente britânica, escandinava, onde o nosso avô ajudou a edificar o clube, né, na primeira geração. E é um clube muito fiel às suas raízes. Então, esses barcos antigos, que em algum lugar são vistos como porcarias velhas, no clube são cultuados, né? Porque são barcos que têm tudo a ver com a história do clube. Então, não apenas tem os nossos 2,6 metros, como o nosso tio Axel tem uns 5,5 metros, parecido com o Elim e com o Marga, que é o Bárbara, como o nosso outro tio Eric tem o Line, que é um classe dragão, que também foi olímpico, velejando entre nós. Então, é um clube que nós temos um carinho muito especial. Aqui começou o nosso sonho de algum dia, né, seguir essa utopia que os nossos tios já tinham percorrido, né, uma vontade de algum dia representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. E para vocês, né, não só para você, para a família toda, como é ver que esse sobrenome ele caminhou junto com o progresso da vela brasileira? Como sempre, quando você tem transmissão de conhecimento, né, transmissão de um legado de família, tem um lado bom que é o exemplo, a referência, aquilo que você admira, copia, persegue, o próprio conhecimento que pode ser passado, e tem outro lado que é a pressão. Por isso que os nossos tios eram campeões e eram os irmãos Schmidt, e nós usávamos mais o nome Grael, né, para não ter aquela comparação direta assim, né? Poxa, o cara foi penúltimo na regata e é sobrinho do Axel e do Eric Schmidt, então a gente usava mais o nome do nosso pai. Como é que pode um Schmidt, né? Então a gente usava mais o nome Grael, mas é do lado Schmidt que veio essa paixão pela vela, que veio o conhecimento, né? Como é que essa paixão se transformou em competição e acabar como o sobrenome que representa o Brasil até hoje, que é sempre uma esperança de medalha, uma esperança de título? Acho que tudo na vida é referência. Então nós, né, crescemos nesse ambiente de alta competição, mas parecia muito difícil, porque o nosso pai era servidor público federal num ambiente onde a vela era muito elitista. Então a gente não tinha acesso aos barcos de competição. O início foi muito difícil. O Torben, um pouco mais velho, começou a despontar, e eu fui percebendo, né, esse caminho e fui tentando formar dupla com meu irmão para algum dia a gente chegar lá e fomos campeões mundiais juntos. Queria que você dividisse esses teus 50 anos do lado profissional, do lado familiar e do teu lado pessoal. Do lado profissional, à medida que a gente quis ousar viver do vento, isso realmente era uma grande utopia, você viver do esporte olímpico, né, no esporte da vela. Então esse início foi muito difícil, então tanto eu quanto o Torben achávamos que a gente tinha que ter alguma atividade profissional ligada à vela. Então eu tive loja de artigos náuticos, uma veleria, né, produção de velas de barco. Depois a gente viu que, né, trabalho era uma coisa, competição de vela era outra, e o acidente em 98, e fomos morar em Brasília. Sempre fui muito atuante, consciente na questão política, na gestão esportiva, e atuei em cargos públicos, onde eu fui secretário nacional de esportes, depois secretário estadual no estado de São Paulo, e atuei mais tarde na Light Energia Elétrica no Rio, consultorias, palestras por todo o Brasil. Então essa foi a minha trajetória no aspecto profissional. No aspecto familiar, fui competir em Florianópolis, lá eu conheci a Renata, né? Já conhecia assim, a família dela, muito tradicional na vela, família Pelicano, Roberto Pelicano, com um dos grandes nomes da vela do Brasil. A gente começou a namorar, nos unimos, né? Eu já tinha uma filha do primeiro casamento, né? Uma filha maravilhosa que é a Trine. E aí veio o Nicolas, né? A Sofia. Nicolas hoje é velejador, né? Ou seja, é mais um na família, né? Levar essa paixão. Todos os demais também navegam. Então eu acho que essa vida em equilíbrio entre família, entre amigos, entre a paixão de velejar. Então eu sempre tive uma dificuldade enorme de poder separar o que é trabalho, profissão, do que é esporte, o que é lazer, família. É uma coisa só, né? Parece confuso, mas é porque a gente faz o que gosta. Então é uma vida que é dedicada, né, principalmente ao esporte e ao nosso esporte, que é o esporte do vento. Ele é o melhor pai que tem. Ele é um exemplo.
tanto para essa parte de esporte, atividade, como parte de responsabilidade com o mundo, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que ser como cidadão. Ele é o melhor. Eu queria parabenizar ele pelos 50 anos que ele está fazendo e por ele ser o melhor pai do mundo e ser uma ótima inspiração para todos nós. Para mim ele é um ídolo, assim, é um grande velejador para mim e para todos os outros, e que eu espero algum dia ter alguma coisa perto dele. Um paizão, ama os filhos dele, 3 filhos maravilhosos, e ele é um super pai. Como marido, maravilhoso também. É uma felicidade todo dia do lado dele. A gente faz muita coisa junto, a gente trabalha junto, a gente viaja junto, a gente tem um companheirismo muito grande, a gente está sempre junto e é uma felicidade enorme. Parabéns, meu amor. Te amo. O que você percebeu de que quais são os entraves que a gente tem hoje para alavancar não só o esporte olímpico? Eu sempre fui um ser muito politizado, né? Sempre tive opinião formada sobre tudo com relação à gestão do esporte, e quando nós temos a oportunidade de dar uma contribuição, não basta criticar a vida toda. Criticar é fácil, contribuir nem sempre é fácil porque você encontra dificuldades. O esporte sempre, na gestão pública, como uma área, um elemento de pouca importância. Orçamento pequeno, relevância pequena, quase sempre moeda de troca nessa acomodação política do poder comum no Brasil. Mas acho que está melhorando. O Brasil, pelo menos no campo do esporte, a relevância do esporte aumentou muito, mas muito aquém do cenário ideal. Faltou a gente fazer o mais elementar do esporte na sociedade, que é o que está previsto na Constituição, que é valorizar o esporte desde a sua formação, na educação, na escola. Só assim que o Brasil algum dia será realmente uma potência olímpica ou paralímpica. Mas pelo menos o esporte está em discussão. Antes nem isso estava. No esporte da vela, a raia é como se fosse o gramado do campo para o futebol. Fundamental. A raia da Olimpíada no Brasil será a da Baía de Guanabara. Uma vergonha. A despoluição foi plataforma para trazer a Olimpíada para o Rio. Durante muitos anos, no Rio de Janeiro, tratou do plano da despoluição da Baía de Guanabara. Mas se passaram 2 décadas ou até mais, e a Baía continua assim. Ou seja, muito dinheiro foi gasto, muito pouco resultado obtido. A Olimpíada está chegando, o tempo que era nosso aliado, porque havia tempo de se preparar para investir com seriedade em saneamento, em despoluição, esse tempo já era. Tudo que a gente fizer de agora em diante é paliativo, mas é melhor do que nada. Então, ter como meta apresentar uma Bahia melhor do que ela está hoje é fundamental. No caso do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, o nosso grande legado seria ambiental, que não é só a beleza, o turismo, renda e emprego, é saúde pública. Voltando para o aspecto olímpico, isso afeta não apenas a vela, mas a maratona aquática em Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, igualmente poluída, aí temos remo e canoagem, temos o triatlon, ou seja, esse aspecto ambiental deveria ser tratado com absoluta prioridade. Aí sim te deixaria um verdadeiro legado à sociedade carioca, fluminense e brasileira. Além das medalhas de bronze de Seul e de Atlanta, acho que a participação de vocês já rendeu muitas histórias e talvez o começo de grandes parcerias, né, que se fez na vela aqui no Brasil. Eu fui proeiro do Torben na classe Snipe, né? E tenho muito orgulho de ter feito essa dupla com ele, velejado com ele, aprendido muito com ele. E quando eu cheguei à primeira Olimpíada, eu devo muito ao meu primo, o Glenn Haynes, porque o Glenn é que teve a capacidade, né, de comprar um barco, de escolher a classe Tornado, que para mim era um desafio, um catamarã, né? A nossa formação em vela é toda em monocasco. Se considerar a precariedade da nossa campanha, sem patrocínio, sem um apoio formal, sem experiência internacional, a 7ª colocação entre 23 países na época foi um resultado que motivou que eu continuasse com essa minha trajetória olímpica. Na história das 2 medalhas de bronze, o parceiro Clínio de Freitas. Primeiro como proeiro,
depois como colaborador. Com Clínio, a primeira medalha de bronze foi a consagração da dupla na classe Tornado, na Olimpíada de Seul. Nós tivemos a experiência do bronze olímpico debaixo de uma ventania em 88, né, em Seul, na Raid Pulsan, eu e o Clínio. Depois, em 92, chegamos em Barcelona com favoritismo, vencemos as 3 competições que antecediam os Jogos Olímpicos. Então tínhamos todo aquele oba-oba do já ganhou, mas a gente também aprende com derrotas, né? Barcelona foi uma experiência dura para a gente, de um 8º lugar que nós não esperávamos. Então, depois de Barcelona, eu cheguei a parar de velejar na classe Tornado, fui para a classe Soling. Nessa fase a gente ficou sem apoio nenhum. Foi quando, na fase final, 1 ano antes de Atlanta, eu fui então convencido a voltar para a classe Tornado e eu formei uma nova dupla com o Kiko Pelicano, velejador que eu já conhecia da classe Oceano, meu cunhado, merecia a oportunidade, né, com um talento enorme, e os meus 2 ex-parceiros olímpicos, meu primo Glenn e o Clínio Freitas, né, me ajudaram na campanha. Então foi uma campanha de 14 campeonatos em 13 meses. Chegamos lá em Atlanta sem um ritmo de regata ideal. Primeiro dia batemos numa boia e fomos antepenúltimo. Na outra regata do mesmo dia rasgou uma vela, a gente foi penúltimo. A Olimpíada eram 11 regatas com 2 descartes, então a gente já queimou o descarte de cara. Então isso parecia que tinha acabado a Olimpíada para a gente. E na próxima regata, a gente fez uma regata impecável, lideramos a regata. Da largada à chegada, na linha de chegada o vento acabou, a corrente era muito forte, jogava a gente em cima da comissão, da lancha da comissão. Foi quando veio uma onda maior, o cabo esticou e prendeu o nosso leme. O barco ficou parado na linha de chegada, a gente cruzou a linha em primeiro, a vela tocou de leve na lancha, então houve a infração, a gente cruzou a linha em primeiro, saímos, pagamos a penalidade, 2 voltas para cair para a 6ª posição. Então ali, se eu tivesse um revólver, acho que eu tinha estourado os miolos, né? Eu via que eu tinha perdido a minha grande oportunidade. Quando eu estava assim, poxa, desconsolado no barco, e veio um velejador alemão, ex-bicampeão olímpico de outra classe, da classe Soling, que era o Johann Schumann, e ele passou no meu barco assim, né? Parou, subiu no barco e deu uma palavra de incentivo que foi tão grande, mexeu com o meu ímpeto assim, né? Permitiu que eu organizasse a mente para fazer a próxima regata do dia, que a gente fez um 7º lugar, mas do jeito que eu estava, se não fosse ele, faria o último, que estava destruído. Para partir dali a gente ganhar a regata, crescer, melhorar e conquistar a medalha de bronze, né, que foi fundamental, que deu ao Brasil diferencial para as 2 de ouro, do Torben e do Marcelo no Star, do Robert Scheidt no Laser, a gente passar a Espanha, que também tinha 2 de ouro, e o Brasil sair consagrado de Atlanta como o país número 1 da vela mundial, na vela olímpica. Democratizar o esporte da vela. Com esse sentimento, nasce em 1998 o Projeto Grael, uma obra criada para trazer jovens da rede pública de ensino de Niterói para o mundo da vela. Muitos desafios, dificuldades, captação de recursos, aprender a dar um enfoque social, né, e profissionalizante ao projeto. A gente foi aprendendo com o tempo. Devemos a todos que ajudaram no projeto, cada instrutor, cada aluno, enfim, todo mundo que trabalhou esses anos todos no nosso Projeto Grael, que hoje é uma OCIP, que é o Instituto Rumo Náutico, tem todo um reconhecimento nacional e internacional. Então o nosso objetivo é inclusão social, mas obviamente que no esporte, quando você democratiza e gera oportunidade, como consequência surgem talentos. Samuel Gonçalves era um deles. Do Projeto Grael para se transformar no Proeiro de Lars, foram alguns anos de aprendizado e dedicação. Eu acho que ele representa vários outros que passaram pelo projeto ou que ainda passarão, que merecem essa oportunidade. Eu acho que nós chegamos numa fase da vida onde mais importante do que perseguir um resultado, uma medalha, um título, é poder contagiar jovens que têm um sonho que nós tivemos, né? E com a ajuda que a gente possa
beneficiar para que eles cheguem a esse objetivo, nos tendo como referência, como padrinho. Hoje em dia, não sei o que seria de mim se não fosse o Projeto Grael, porque amizade, trabalho, tanto na parte financeira como emocional, tudo veio do grupinho do Projeto Grael, tanto dos professores como dos alunos, e abriu meu horizonte. Quando eu entrei no Projeto Grael, eu perdi meu pai, então eu fiquei com uma falta assim de um exemplo, e o Larce é meio que completo, então eu considero ele como um pai para mim, para você ver o grau de importância que ele tem na minha vida. Assim. Larce, falando do teu acidente, de que maneira mudou a tua vida, e não nem fisicamente, mas qual foi a mudança de vida que você sofreu depois de setembro de 98? Mudou muito, mudou minha vida, mudou minha forma de encarar os objetivos, né? Eu passei a ver a vida por um outro prisma, porque quando você está mediante a morte, a luta pela vida, coisa que você jamais imagina que possa acontecer com você, que aconteceu comigo naquele 6 de setembro de 98, né? Então, o que era uma luta por troféus e medalhas passou a ser uma luta pela vida. Então, uma incerteza, uma insegurança, à medida que eu fui ganhando o direito de viver, foi conviver com outro problema, que era aceitar, né, o meu autopreconceito de ser um aleijado, um deficiente. Então, tudo isso no início foi muito difícil. Eu poder me inspirar em pessoas que passaram por situações semelhantes, que foram voluntariamente ao meu encontro, foram fundamentais para mostrar que a vida continuava, que o fato de eu ser um deficiente, um amputado, em nada impedia a minha capacidade de ser feliz, era mais um desafio na vida. Então, foi um reaprender a viver, valores mudaram seguramente para melhor, valorizar muito mais o dia a dia, a natureza, convívio com as pessoas, com a família, sentir o vento no rosto, respirar. Então, a natureza, enfim, você passa a dar valor aos elementos mais simples, mais básicos da vida, que parece algo banal, né, no nosso dia a dia. Você busca grandes objetivos e resultados e metas, que nada, né? Eu acho que a felicidade está naquilo que é mais simples na vida e não naquilo que é muito sofisticado. Então, essa nova forma de viver me ajudou muito a encarar o que foi a minha vida a partir dali. E hoje eu posso afirmar, sou uma pessoa plenamente realizada e convivo ainda com minhas metas e resultados na vela, mas sem aquela cobrança, né? Eu acho que é curtir cada dia da minha vida. Isso foi quando eu tinha 34 anos de idade. Hoje eu tenho 50, né? Então mudou e mudou para melhor. Como é que a tua cabeça funcionou para virar o jogo e você usar isso como um acontecimento da tua vida e não como uma coisa para se lamentar e talvez deixar de fazer muita coisa que você já tenha feito de lá para cá? Eu devo muito a todos que me ajudaram a chegar até aqui. De brasileiros que mandavam mensagens de carinho, de fé, de respeito, admiração, de exemplo, e que tudo isso é uma energia muito forte. Pessoas que foram lá para doar sangue, pessoas que já eram amputados, que foram ao meu encontro, né, para com muita coragem mostrar, olha, eu sou um amputado e eu pratico esporte de aventura, o outro é advogado, o outro é motociclista, meu próprio ortopedista, Dr. Marco Guedes. Essas pessoas foram me enchendo de referência positiva. Então, a partir dali foi esse novo mundo que eu fui viver. Meus companheiros que me aturaram em cada regata, né? Meu mau humor, a minha exigência, né? Cada brasileiro que, mesmo sem me conhecer, de alguma forma transmitiu essa energia positiva. Então, eu devo muito, né? Àqueles que acreditaram em mim, que me ajudaram, me apoiaram, torceram, para hoje estar aqui fazendo o que eu mais gosto, que é velejar. Para encerrar esse assunto, você lembra com detalhes assim do primeiro dia que você voltou a velejar depois do acidente? Como que eu vou esquecer, né? Aquela velejada foi uma velejada memorável, porque durante um momento eu achei que eu nunca mais ia velejar.
Tinha até um certo medo, né? No ambiente que eu dediquei minha vida aqui ao mar, onde eu quase perdi a vida. Chegava uma lancha perto, isso me dava uma paura, né? Dava aquela tensão. Então, romper essa barreira era importante. Eu já não queria mais competir, né? Por ter certeza que eu não seria mais competitivo. Foi quando o Torben fez um gesto muito interessante em comprar um veleiro da classe 6 metros, que já foi uma classe olímpica, parecido com o Eileen, o barco da família. E falou, olha, volta a velejar pelo simples prazer de velejar, né? Para se reencontrar com o mar, para fazer as pazes com o mar. Então a primeira velejada após o acidente foi na regata Preben Schmidt, de 98, e fui eu, Renata, o Robert Swan e meu fiel escudeiro, o Colin Gomes, né? Fizemos aquela regata, eu ainda sem o menor equilíbrio de ficar no barco numa perna só. Era a primeira vez que a gente velejava no barco, mas tudo deu certo, o vento mudou a direção, né? E a gente passou a liderança da regata. Então aquela sensação de estar liderando a regata, ganhando, mesmo eu naquela incerteza toda, né? Falta de equilíbrio, usando ainda remédios curativos, né? Então aquele dia foi um reencontro muito importante. Então o Marga, esse barco da classe 6 metros, é muito marcante nessa minha virada de jogo. Desafio. Palavra-chave no dicionário Lars Grael. Surge a campanha do veleiro Right on White, que tem por objetivo levar uma equipe brasileira a competir no lendário mundo da America's Cup. 2005 foi um ano de experiência. Nós fomos vice-campeões mundiais no final, foi uma surpresa. 2006 nós dominamos as competições na América do Norte, né, na costa leste, e 2007 era o grande objetivo, né, que era o centenário da classe 12 metros. Fomos então para Valência, uma equipe de brasileiros, eu era o comandante do barco, o Torben era o tático, vencemos lá em plena ambiente da Louis Vuitton Cup e a America's Cup, houve a competição da classe 12 metros, o Right on White venceu, o barco do Brasil foi então o melhor barco do mundo, venceu a Copa Centenário, que deu uma outra credibilidade, uma respeitabilidade para a vela oceânica brasileira, foi a consagração desse projeto, talvez o que eu mais tive prazer de velejar, 15 velejadores a bordo, todos eles amigos. E infelizmente depois o nosso grande amigo Roger Wright veio a falecer numa grande fatalidade, ele e sua família, mas deixou uma marca indelével na vela brasileira, que foi a campanha do Right on White. Então a ele nós devemos essa experiência maravilhosa que eu nunca vou esquecer. Quando se fala em Olimpíada hoje, você está se preparando para quê e para fazer o quê? Olha, eu velejo muito mais por paixão do que por um objetivo específico, né? Após o meu acidente em 98, ficou evidente que eu passei a ter restrições de ordem física. Então, voltar a velejar na vela oceânica, na classe Star, que o Torben ajudou muito a me convencer a velejar de Star, acreditando que eu poderia ser competitivo na classe Star, foi um novo desafio. Então, de lá para cá vieram 3 títulos sul-americanos, 9 títulos nacionais, medalha de bronze no Mundial da classe Star, 4º em outro, alguns outros títulos internacionais. Então, isso já gerou uma grande motivação. Hoje, o Star sequer faz parte, né, da programação olímpica para o Rio 2016, embora ainda exista uma chance de ser inserida, mas muito mais do que a necessidade de voltar a uma Olimpíada ou não, velejar em alto nível, né? Fazer o melhor que eu posso, me superar a cada momento, acho que esse é o grande desafio. Porque eu tive na vida títulos, né, que posso ter muito orgulho, não sou mais laureado do Brasil, longe disso, nós temos Robert Scheid, Torben Grael, mas é velejar porque a gente gosta, porque tem paixão, mostrar até onde vai a nossa força de vontade, né? Então superar as barreiras do preconceito, né, os obstáculos da minha deficiência, e poder velejar em alto nível é o que eu quero. Poder ser útil aos outros, poder passar o meu sonho para os meus filhos, para os jovens que vieram, né, do nosso projeto Grael. Então, servir de inspiração para muitos brasileiros que me têm, ou que nos têm como referência de garra, né, de espírito patriótico, de amor ao esporte, né, é tentar sempre continuar assim, fazer a diferença. Como é que você se sente aos 50 anos de vida? Realizado,
com muita coisa ainda que eu posso produzir. Então, quero continuar a velejar, continuar a fazer diferença, inspirar pessoas, não apenas na vela, no esporte, mas na vida, porque quando eu mais precisei de referência, estava lá no hospital, nas trevas, perguntando se valia a pena viver, muitas pessoas me encheram de referência positiva, de inspiração. Inspirar outras pessoas. Ver esses alunos que nós formamos, né, virarem velejadores, homens, profissionais do mar, nossos filhos aí crescerem, né, e seguirem com essa herança de paixão pelo vento e pelo mar. E se você gostou desse papo do Conversinha com Lars Grael, entra lá no canal, curte, compartilha, toca o sininho e se inscreve, hein? Até o próximo. Marie Camelli, um tapete e infinitas possibilidades.